E falando, pô, atualização da semana seguinte, fiz uma integração do meu robozinho com o meu Vim. Nada de Neovim, nem tampouco robôs complexos, é só meu robozinho de sempre. E espantosamente a integração com o Vim foi super simples. Tá aqui. Do lado do Vim é basicamente isso aqui. Eu descobri um segredo do Vim que. Opa! Você pode fazer com uma estrutura que você pode. Bom, o job tem um channel e todo channel você pode setar o tipo dele para JSON. Ué, cadê o mouse? Meu mouse tá estranho. Eita, meu mouse tá querendo ir pra Disney. Aí. É, tá, então, tipo, se você setar um canal como JSON, é uma coisa bem Bram, tipo, bem Bram Moliner, tipo, é interessantíssimo, inteligentíssimo. Tipo, um pouco difícil de entender, mas bem inteligente. Basicamente, o Vim pode mandar mensagens por esse canal e receber mensagens ou respostas, ou vice-versa, o canal pode mandar comandos para o Vim e o Vim opera. Então, por que não, né? Tipo, eu basicamente abro ou crio um comando chamado do bot e essa versão está desatualizada, que não tem o que para o. Mas enfim. Eu faço um comando chamado do bot, roda um do bot Vim, que aqui eu alterei para no meu robozinho, eu criei o Dudobot Vim só para basicamente é, trabalhar em termos de esses comandos, né, mandando comandos para o Vim, tipo, comando de xedit, x não é normal e tal, tipo, ele recebe um chat e vai mandando comandos para o Vim, tipo, tem suas próprias ferramentas, né, tipo, para listar os buffers, que é o equivalente a fazer o ls no Vim, né, que tipo, ele lista quais são os buffers abertos. Tem também um para pegar as linhas, tipo, ela faz uma checagem, porque a IA tem que ser muito espertinha, então você tem que fazer umas coisas defensivas de garantir que o arquivo está aberto e tal. E é isso. Tipo, aí, por exemplo, estou fazendo um joguinho de xadrez chamado Chester, tipo, porque eu quero começar a fazer jogos de turno, e eu acho que, tipo, xadrez é um ótimo exercício para isso, porque tem turnos, tem IA, tem um monte de coisa. É, turnos, tabuleiro, etc, etc. Um conjunto de regras relativamente complexo, mas não tão complexo assim. E aí, qual que é a minha ideia, por exemplo? É, tipo, o jogo de xadrez é só um exemplo aqui, mas, por exemplo, uma das coisas que eu faço também nesses meus jogos é copiar código para ir para cá, porque aí eu posso mexer no código do jogo sem me preocupar muito em como que eu vou manter o resto compatível, etc. E aí, por exemplo, digamos que eu quero comparar o código que eu copiei entre os jogos. Então, tipo, esse aqui é o do xadrez. Aí eu tô querendo comparar. Ai, no boa não tem. Vai. Vamos fazer um teste. Deixa eu... Ai, não tem nem cabeçalho pro Vulkan, tá? Dane-se. Manual de memória. A gente vem aqui, pega, abre o cabeçalho de memória. A gente vem aqui, Number Puzzle, abre o cabeçalho o código de Vulkan de memória. E aí são três arquivos muito parecidos, né? E eu abro um chat e faço o seguinte. Olha só, olha assim, né? Vamos tentar em português. Compare os arquivos. Vulkan. E aí, tipo, eu tô começando a perceber que eu posso abusar do fato que as IAs adoram ser solistas. Então, tipo, eu só falei pra comparar. Eu nem pedi pra me dizer qualquer comparação nem nada, mas eu sei que ela vai fazer isso porque eu sei que ela vai vomitar um monte de coisa. Então, tipo, enfim. E aqui eu digo quais são as ferramentas que ela tem acesso, que é só literalmente listar os buffers e ver o conteúdo de cada buffer. E assim, na verdade, nem mostrar a definição, né? Tipo, podia mostrar a definição, mas tipo, para de obter arquivos dados do buffer é basicamente o número do buffer e as linhas de início e de fim. E no caso de listar buffers, nada. Tipo, ele lista todos, exceto o chato. Normalmente a IA fica bem confusa vendo a conversa dela comigo. E aí eu percebi também, por exemplo, uma das coisas que eu acho legal de operar
em baixo nível assim, nível mais baixo. Não tá tão baixo nível quanto gostaria, mas tá perto. Eu, por exemplo, mudar a ordem das ferramentas. Isso vale para você que está desenvolvendo soluções de ASP Caramba 4, mas só troca das ferramentas já dá resultados diferentes. Então, tipo, eu sei que eu quero que. Eu nem preciso dizer. Que colegas de trabalho geralmente falam. Essa aqui fala, você tem que chamar tal ferramenta antes. Não, se você setar a ordem, se você tiver condições de setar a ordem, por alguma razão, a IA favorece os que estão na frente. Enfim, como tudo na IA é não determinístico, então, enfim. Tá, eu posso chegar aqui agora, mandar rodar o robô. Aí, na verdade, sim, tá faltando um pouco de feedback visual, admito. Não é minha intenção. A minha intenção é só realmente fazer isso funcionar. Porque geralmente eu não tenho que fazer nada enquanto eu tô. Eu não sou desse que tenta fazer 50 coisas em paralelo. Tipo, eu tô aqui então, isso aqui pra mim é momento de café. Que aliás demora um pouco mais do que eu esperava. Aí, pronto. Que beleza. Processou. Se você olhar aqui o que a IA fez, você consegue ver, né? Tipo, então listou os buffers, pediu para ler os arquivos, né? Tipo aqui. Aí, ironicamente, até. Não, já tá. Ela pensa em inglês, mas vai falando em português. Aí pediu o conteúdo dos arquivos, aqui o conteúdo dos arquivos. É um desperdício de contexto. Tô pagando um centavinho aqui, o outro. É útil, não sei. Aqui. E aí, né, tipo, pensou e jogou a real, né? Jogou a visão aqui. Então, tipo, recuperou os três, aqui tá a comparação, tipo, horrível a tabela, porque, né, não é feito para esse tipo de visualização, mas quem se importa. Tá dizendo que só o Number Puzzle tem. O código, o board do Number Puzzle equivalente ao game desse aqui. Que eu vou fazer experiência, né? Outro motivo pelo qual eu tô copiando e colando código é porque eu posso fazer experiências, descobrir qual que é a melhor estrutura e tal. Que é uma coisa que você não consegue quando você faz um engine, qualquer engine, você tem que fazer uma coisa mais engessada. E aí, tipo, compara o número de linhas e tal. Vamos ver mais o que eu quero ver, deixa eu ver se realmente fala uma coisa útil. Incluo o Vulkan Dane-se, Vulkan Frame, a questão do setar o jogo. Recurso de tá, aqui começa aqui, bem divergente, tá? Ele fala de push constants, recursos, né? Pipelines e tal, lógica embutida. Você vê, tipo, são mesmo motor, identificando apenas tique. Então, tipo, na verdade, esse exemplo aqui é bem abstrato. Eu não usaria exatamente assim, mas eu poderia, por exemplo, não nesse computador, mas tem um outro em que eu estava fazendo isso com o jogo da cobrinha, copiando o código dos jogos mais novos para o da cobrinha, para poder mandar atualizações, para poder manter sempre suficientemente atualizado. Né? Tipo, que na verdade uma das coisas que estou fazendo também com jogos. Você vê aqui no da cobra, estou tentando dar uma atualizada nos readmes, tipo, colocar links para links, né? Tipo, colocar também GitHub builds no GitHub, né? Então, tipo, e aí quando eu tô copiando, quando eu tô fazendo backport, tô criando, basicamente quando eu tô com preguiça de ficar olhando linha por linha, eu peço para, eu tô usando um esqueminha desses aqui para simplesmente comparar e dizer, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Enfim, né, tipo, e com a vantagem que isso aqui tem um controle absurdo, né, sobre o que a IA tem acesso, então ela não vai ter, porque, por exemplo, eu tenho certeza que se eu executo isso aqui com uma IA que tem acesso a todos os arquivos, ela vai querer pegar isso aqui, porque ela vai pegar aqui o local em si, vai ver que tem esses 4 includes, vai tentar pegar esses 4 includes para comparar e lá, tipo, não é o que eu quero, não tá nem de longe porque eu quero. Eu quero, tipo, pensar iterativamente, eu quero pensar em partes e tal, tipo, enfim, funcionou, né, tipo, funcionou. E aí é isso, tipo, é o que eu tenho feito basicamente na minha vida essa semana. Na verdade, no trabalho isso tem mais utilidade, porque como estamos falando de Java, então, tipo, nossa senhora, aí é 50 mil arquivos, 227 mil dependências, 427 milhões de classes, etc. Aí, nossa, às vezes eu faço uma pergunta simples, quero uma resposta simples, né, tipo,
não consigo. E a vantagem dessa estrutura minha aqui, que infelizmente, Cloud faz isso, OpenCode faz isso, esqueci o nome do outro faz isso. Faz, mas não tem esse poder de poder fazer experiência aqui. Não gostei da resposta, tenta de novo, sabe? Tipo, desculpa, mas seu chatbot não tem isso. O meu é feio, o meu é complicadinho, mas eu tenho o poder completo sobre o que a IA está fazendo. E mais ainda agora tem o poder completo sobre o que a IA tem acesso aqui nessa. Como falei no vídeo anterior, né? Tipo, se você der ferramenta suficiente para IA, ela vai tentar vai tentar invadir, ela vai tentar quebrar as restrições delas para tentar responder sua pergunta. Tá aí. Tipo, enfim, tá aí, que belezinha. Deu uma resposta. Isso é outra coisa que me desespera em IA, mas beleza. Mas deu uma resposta totalmente diferente. Que é idêntico nos três, quase idênticos. O Number Puzzle, mais divergente e tal, tipo. Enfim. Eu só não falo para pesquisar bugs, etc., porque essa IA consegue considerar cada coisa como bug e aí acaba tirando o foco. Mas enfim, é isso. Não foi tão curto quanto eu esperava. É isso. Se você chegou daqui, deixe um joinha, comentário, crítica construtiva. Se quiser que eu me aprofunde mais algum tópico, lembre sempre de deixar um comentário. É isso. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.